Tudo bem com você? Vamos ver aqui hoje o mercado do Tesouro Direto. Vamos aproveitar telas do calculeira.com, que é uma ferramenta dedicada a Tesouro Direto. Uma ferramenta de análise realmente, né? Você não faz transações com ela, tá? As transações são na sua corretora, com o Tesouro Direto, não tem título do Calculeira, tá? E a ferramenta é para facilitar realmente a vida de quem investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto, a gente sabe, né? Tem a marcação ao mercado, que nada mais é do que o fato das taxas do Tesouro Direto acompanharem as taxas do mercado dinâmico de DI futuro, né, de juros futuro brasileiro, é um dos maiores mercados do mundo. Se não fosse isso, se ele não fosse marcado a mercado, você tinha lá uma taxa e receberia o valor no final. Muitas vezes o título dos bancos é assim. Por que então não investir nos títulos dos bancos, das corretoras e investir no Tesouro? A segurança é maior, tá, do Tesouro. E também um grande destaque que eu faço é, ele tem títulos mais longos. Nesse momento, por exemplo, o título longo está com a taxa alta. Todo mundo considera que a taxa está alta, né? Passou do patamar de 6% recentemente. E para você seria muito bom investir lá a 6%, mais IPCA, e ficar tranquilo, ficar tranquila. Mas não é assim, né? Porque esse 6% pode cair para 5%, para 4,5%. Por isso que você precisa dar uma atenção. Com a ferramenta como o Calculeira, que faz a monitoração automática, é muito mais tranquilo. Então, estava observando o mercado mais cedo. Note que o pré-2029 abriu nas 9,20 a 13,17 e permaneceu. Tá? Vamos ver como é que está no mercado futuro para ver se tem alguma indicação de como ele deve evoluir na cotação. Não da 1 hora, que geralmente só repete, né? Mas das 15 horas, à medida em que a tendência continue. Né? Está aqui, portanto, né? No dia 15 de julho, a gente viu que o Tesouro Direto abriu 9,20. Então a informação que a equipe do Tesouro tinha era um pouco antes disso, né? Não muita coisa, porque abre 9 horas mesmo. Depois eles reprecificaram 11,50 mais ou menos. Então veja que tem esse pico. Eu acredito que eles tenham considerado que ficou igual, né? Por isso mantiveram a taxa. Mas de lá para cá tem subido, certo? Então tem a tendência de subir. O que seria ideal? Seria ideal você olhar em torno de 14 horas e 45 minutos, 14h50 por aí, como é que a coisa vai. Se seguir subindo, você deveria adiar um investimento no Tesouro Direto, no prefixado, até no IPCA, eu diria. Às vezes o IPCA vai para um caminho diferente, o IPCA é mais difícil de olhar, mas enfim. Mais difícil de olhar por quê? Porque tem menos transação, né? Você vê aqui as quantidades de negócio muito baixas. Mas no longo, pode ser que esteja em alta. Veja que os curtos estão em queda. Então isso diferencia também, né? A curva está muito forte no curto, médio prazo. Está alongando um pouquinho, está subindo, mas pouca coisa também. Voltando aqui então, o que eu queria mostrar hoje, naquela carteira que a gente analisou essa semana, é uma carteira de investimento de R$ 2.000 mais ou menos por mês, nem todos os meses, tá? Alguns meses sim, outros não. Desde o ano 2020, né? De agosto de 2020. Você sempre pode olhar aqui a agrupação, tá? Concentração no pré-25. Vamos ver essa análise aqui de reavaliação. Quero mostrar umas coisas que não tive chance de comentar essa semana ainda. Aqui você vê por título, né? Em ordem de retorno, claro. O retorno alto, se a sensibilidade for aceitável, se deve manter. São feitas várias contas, né? Para identificar esse momento em que a rentabilidade é máxima, a partir do momento atual, claro. Para você aproveitar todo o potencial desse título, certo? Agora, ainda aqui nessa tela, aqui é interessante você ver o resumo, né? O investimento foi de 22 mil, o líquido atual está menor um pouco. Tá? Você sabe que as taxas subiram muito, quem investiu em pré e IPCA está sentindo isso, está sofrendo isso, né? Retorno médio ruim, negativo. O CDI foi 7,48. Se tivesse em Selic, teria ido melhor. Agora, essa outra tabela aqui, oportunidade para melhorar retorno líquido, faz uma comparação entre a tela investir, eu já mostrei várias vezes também, que fala da compra no momento, né? Onde a mesma análise é feita, só que aí não tem tanto o impacto no imposto de renda, o preço que você comprou, é tudo a partir do momento, do zero, né? Então aqui o que você nota?
tem algumas oportunidades que você poderia pensar em fazer mudanças, né? Vou mais para curto prazo, eu dizia. As taxas mais altas estão para curto e médio prazo. E esse risco é menor de variar na marcação mercado. Não é risco de mercado, o pessoal fala, né? Não é risco de crédito. Então essa tabela diz isso, você até poderia reduzir, né, o prazo médio dos seus investimentos. Ao mesmo tempo, qual o pensamento? Você tem que ter um pensamento completo. Deixe de aproveitar esses longos que têm taxas boas, né? Já te dá aqui uma sensibilidade de como é que está a comparação entre essas duas telas, tá? E ainda só para completar essa semana aí que a gente analisou bastante essa carteira, voltar a falar aqui sobre as mensagens que a gente passa, né? Cada uma delas aqui você deveria entender bastante bem. Se não entender, manda uma mensagem para nós, tá? Tem explicação, tem no nosso blog também, tá? O acesso ao blog é gratuito, mesmo que você ainda não tenha decidido. Obter a calculeira personalizada, que custa R$16,90 por mês. O cartão emitido no Brasil fica em R$17,97. A nossa plataforma de pagamentos é terceirizada, internacional. Não encontramos no Brasil uma que pudesse fazer o que a gente precisava. Mas enfim, interessante você conhecer bem a nossa ferramenta, entender como ela está bem adequada ao que é o Tesouro Direto. Ela foi feita para isso, né? Nosso uso aqui é constante, sempre explorando os ângulos. Ela foi construída, tá, durante o tempo, com feedback, com uso, discussão, enfim. Tá bem? Tem aproveitado as telas até o final? Que dúvida você tem aí sobre a ferramenta? Vá nos mandando, a gente vai conversando. Avalie também os vídeos. Acompanhe o mercado também no seu home broker, o mercado futuro. E se isso tudo foi interessante para você, nos avalie, siga o canal, comente com as pessoas. Participe também deixando a sua opinião aqui no YouTube, tá bem? E até a próxima. Obrigado.